Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa, a paz do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um método prático, um método testado, um método validado que vai te ajudar a ler, entender e memorizar a Bíblia. Então, se você não consegue ler a Bíblia com frequência, se você lê, mas não entende, se você lê, entende, mas tem dificuldade para memorizar, para guardar aquilo que você leu, esse vídeo aqui é para você. Mas antes, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo para que possa estar ajudando outras pessoas e deixar o seu like também, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para você. Antes da gente partir para o passo a passo, eu quero estar compartilhando aqui com vocês 3 frases que eu escuto muito aqui no meu YouTube e eu escuto muito também lá no meu Instagram e no meu direct. Ai, Andresa, a minha vida ela é tão corrida, é uma correria, não tenho tempo para nada, só tenho 10 minutos para ler a palavra de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que é prioridade para você? E eu quero que você pense e reflita sobre essa pergunta, tá bom? Mas, se você só tem 10 minutos para entregar ao Senhor, que seja os melhores 10 minutos do seu dia. Os 10 minutos mais intensos. Os melhores 10 minutos do seu dia seja entregue ao Senhor. Deus, ele não precisa de todo o seu tempo. Ele não quer 24 horas do seu dia. Ele quer apenas tempo de qualidade com ele. Não importa se o seu tempo é curto ou se o seu tempo é grande, mas que seja um tempo de qualidade com o Senhor, tá bom? A segunda frase que eu escuto é essa: Andresa, leio a Bíblia, mas eu não entendo. Bom, se você não faz parte do time das pessoas que lê a Bíblia como se fosse um feed de Instagram ou como se fosse um jornal ou uma revista, meus parabéns por isso. Significa que realmente você quer profundidade de Deus e transformação na sua vida. Mesmo com toda essa vontade de aprender, mesmo com os seus 10 minutinhos ali para ler a Bíblia, mesmo com o seu foco, mesmo com a sua busca, você não consegue entender a palavra de Deus. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu também já passei por isso. Tinha dias que eu abria a minha Bíblia, eu lia e as palavras continuavam ali, sabe? Na superfície, no raso. Nada acontecia. As palavras continuavam na Bíblia e eu continuava com o meu coração vazio. Até que um dia o Senhor me deu um versículo que mudou completamente a minha maneira de ler a Bíblia. Esse versículo se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dado. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O Senhor dá sabedoria. Liberalmente, o Senhor não retém a sua sabedoria. Olha que interessante. Depois que o Senhor me apresentou esse versículo, eu nunca mais larguei e fiz desse versículo a minha oração. O que eu comecei a fazer? Todos os dias eu orava ao Senhor e pedia por sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para ler a tua palavra. Senhor, eu quero entender a tua palavra. Senhor, eu amo a sua palavra. Senhor, me dê sabedoria para que eu entenda a tua palavra. Eu me lembro que um dia eu peguei a minha Bíblia, coloquei no chão, me ajoelhei em cima dela e eu chorava. E eu chorava muito, de soluçar. E eu falava: Senhor, eu amo a tua palavra, mas eu não entendo. Me dê sabedoria. E eu comecei a citar Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá. E eu falei: a tua palavra é a verdade. E eu chorava e eu abraçava a minha Bíblia. Ai, gente, são momentos. Momentos, né, com o Senhor. Eu tô aqui abrindo meu coração da minha intimidade com Deus, com vocês. Mas eu chorava de soluçar, porque eu queria realmente entender a palavra de Deus, mas eu não conseguia. O que acontece? A gente dobra o nosso joelho para pedir tanta coisa, a gente pede por tanta bênção, é porta de emprego, é cura espiritual, é cura material, é filho, é marido, é casa, é carro. Por que a gente não pode pedir também para poder ter entendimento e sabedoria da palavra de Deus? Por que a gente não pode fazer um jejum? Por que a gente não pode fazer uma campanha de oração na madrugada simplesmente para ser cheio do Espírito Santo?
simplesmente para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, simplesmente para conseguir abrir a Bíblia, ler e entender e guardar a palavra do Senhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me ajoelhei, eu chorei, eu falei, eu quero aprender a tua palavra. Então, se você tem falta de sabedoria, meu irmão, na palavra de Deus, peça ao Senhor porque Ele dá. A terceira frase que eu escuto é: Andresa, eu leio, eu entendo, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, mas eu não consigo guardar. Eu não consigo memorizar versículos, eu não consigo memorizar as passagens e também não consigo lembrar de tudo que o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Termino de ler, eu esqueço tudo. Acho que eu tenho um probleminha. Calma, você não tem problema de memória. Você não está doente e você não tem um probleminha, como as pessoas costumam a dizer. A não ser que você tenha sido diagnosticado com Alzheimer, que é uma doença que causa aí a perda da memória, você está completamente normal. Acontece que o nosso cérebro, que foi criado pelo nosso Deus, lindo, maravilhoso e poderoso, e que faz tudo com perfeição, ele tem um sistema que é considerado pela ciência um sistema como uma autodefesa, tá? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de guardar, de memorizar tudo aquilo que ele julga ser importante. E ele simplesmente esquece, ele simplesmente deleta aquilo que ele acha que não é relevante, aquilo que é inútil. Isso acontece para que o nosso cérebro não tenha uma sobrecarga de informação e que você não sinta isso, né, através do seu corpo. Imagina se você lembrasse de tudo que você viveu, de todas as frases que já te falaram, de todos os livros que você leu, detalhe por detalhe. O seu cérebro seria super sobrecarregado e logo causaria uma exaustão em você também. Então, pensando nisso, o próprio cérebro, ele tem esse sistema, aonde ele guarda, ele memoriza somente aquilo que ele acha que foi importante e relevante para você. Como que o cérebro faz essa diferença entre o que é relevante para você, o que é importante para você e o que não é? Através das nossas emoções. Se você ouviu uma frase que causou alguma reação, alguma emoção em você, o cérebro vai achar que aquilo é importante, seja essa frase ruim ou seja essa frase boa. Infelizmente, né, ele não consegue fazer essa separação. Então, se você lê uma passagem na Bíblia que causou uma emoção muito forte em você, que fez você chorar, que fez você lembrar de algo que aconteceu na sua vida, que causou uma reação, o seu cérebro vai entender que aquilo dali é importante e aquilo dali vai ficar fixado na sua memória. Tem coisas que você ouviu e escutou há anos na sua vida, mas que você consegue lembrar até hoje. E aí você fica perguntando: nossa, mas eu consigo me lembrar da pregação que eu ouvi 5 anos atrás, aonde o pastor falou tal coisas e aquilo dali foi muito para mim. Aquilo dali foi uma promessa e eu espero a promessa até hoje. Aquilo dali mexeu com você, causou uma emoção, o cérebro guardou, memorizou e por isso você não consegue esquecer. Então, a palavra de Deus que você leu ontem, por não ter causado nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de reação em você, o cérebro entendeu que não foi suficiente para ele poder guardar ou memorizar. Mas calma, porque você não precisa viver somente de emoção ou de reação quando você vai ler a palavra de Deus, para que isso fique guardado na sua memória. Existe também uma outra maneira do seu cérebro guardar e memorizar aquilo que não causou emoção em você, porém ele acha que é importante por causa da repetição, tá? Eu tenho aqui a palavra de Deus e eu leio, por exemplo, o Salmo capítulo 1, que eu vou usar para você no método ali mais para frente. Eu vou ler o Salmo capítulo 1 hoje. Quando for amanhã, provavelmente, se eu não fiz um estudo profundo, se eu não tive nenhuma reação nesses salmos, o cérebro vai entender que não foi tão relevante assim para ele guardar. Então, aquilo dali vai ser esquecido na sua memória. Mas, se no outro dia você ler os salmos novamente, o capítulo 1, o seu cérebro já vai estranhar. Por que ela está lendo isso de novo? E se no outro dia você ler de novo e repetir de novo e repetir de novo, o seu cérebro vai entender que, embora não tenha causado nenhuma reação emocional em você, mas a repetição daquilo dali
faz com que se torne importante para você, e aí sim ele vai gravar e vai memorizar e vai fazer com que você não se esqueça do que você leu. É por isso que é importante a gente ler a Bíblia todos os dias, tá? E é importante também que a gente sempre releia os mesmos versículos que a gente já leu, para que o cérebro entenda que aquilo dali é relevante, é importante para você e é uma forma de você estar memorizando, ok? O que não entra pela emoção, entra pelo hábito. O que é um hábito? É você fazer a mesma coisa todos os dias. Tudo aquilo que você faz todos os dias acaba gerando um hábito. Escovar o dente é um hábito, beber água é um hábito, comer é um hábito, porque você faz isso todos os dias. Ler a palavra de Deus todos os dias vai se tornar um hábito e vai fazer com que o seu cérebro comece a guardar e memorizar. Eu vou te explicar duas coisas muito importantes também sobre a palavra de Deus. Talvez você nunca tenha escutado sobre isso, seja a primeira vez, ou você já escutou, mas não consegue entender como que funciona. Existem duas formas de você estar lendo a Bíblia. A primeira forma é a forma teológica e a segunda forma é a forma espiritual. A leitura teológica é a leitura racional, é aquela leitura que você faz com base no texto, no contexto, na história, na cultura. Você vai entender o pano de fundo, você vai entender o que está por trás daquilo dali, o que Jesus quis dizer com essa frase no sentido racional, tá? Naquela época que ele vivia, para aquele povo ali específico, essa é uma leitura teológica. Essa leitura é a base sólida. Todo mundo precisa ler teologicamente a Bíblia. Sem teologia, a gente cria heresias. E outra coisa, a teologia ela é muito importante porque ela faz com que você não seja enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres e por aquelas pessoas que querem deturpar a palavra de Deus. Mudar o ensino. Ensinar a palavra de Deus de uma forma completamente errada. Então, o estudo da teologia faz com que você aprenda a base, o alicerce da Bíblia. Mas nem só de teologia se vive o homem. Porque a teologia em si, ela não transforma ninguém. A teologia, ela informa, ela dá conhecimento, mas ela não transforma, porque quem transforma o homem através da leitura é o Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos fazer a segunda leitura, que é a leitura espiritual. Essa leitura espiritual é a leitura que alimenta a alma, que toca o coração e que realmente traz a transformação de dentro para fora. Essa leitura ela é íntima, ela é viva e ela é pessoal, porque cada um vai ouvir o Espírito Santo de uma forma. Eu posso ler Salmos capítulo 1 de uma forma teológica e você também. E eu vou ter o mesmo direcionamento. A mesma base que eu vou entender nesses salmos aqui, você também vai entender, porque a palavra de Deus teologicamente, ela não muda, ela é uma só. Agora, quando se trata da leitura espiritual, não vai ser da mesma forma, porque o Espírito Santo vai falar comigo de um jeito em salmos e vai falar com você de outro jeito. Afinal de contas, o Espírito Santo ele vai querer tratar comigo de uma forma e vai querer tratar com você de outra forma. E aqui entra dois conceitos muito importantes sobre a leitura teológica e a leitura espiritual que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é a palavra rema e a palavra logos. O que é o logos? Logos é a Bíblia por escrito, é a palavra, tá? É a Bíblia, é um objeto universal. E a rema já é diferente, porque a rema é a palavra revelada, é a leitura com o Espírito Santo. Então, quando você está fazendo a sua leitura teológica, você está aplicando o logos. Quando você está fazendo a sua leitura espiritual, você está desenvolvendo a palavra rema, que é a palavra espiritual. Você não pode viver só da palavra rema ou só da palavra logos. Você não pode viver só da leitura teológica ou da leitura espiritual. Para você conseguir ter uma transformação de verdade, você precisa aprender os dois. Você precisa praticar os dois. Você tem que viver os dois, tanto a palavra rema quanto a palavra logos. Precisa fazer uma leitura teológica, precisa fazer uma leitura espiritual também.
Deu para entender o que eu quis dizer? É muito importante que você entenda essas duas diferenças e esses dois conceitos bíblicos na hora de fazer a sua leitura, porque isso também faz parte do passo a passo que eu vou te ensinar para você estar lendo a sua Bíblia de forma correta. Você estuda Logos para entender a verdade e você estuda o Rema para ser transformado por essa verdade. Agora vamos para o nosso passo a passo para aprender a ler, entender e memorizar a sua Bíblia, tá? Nessa hora aqui eu quero que você pegue um papel, eu quero que você pegue a sua caneta, tá? O seu caderninho, porque você vai ter que anotar todo o passo a passo que eu vou te ensinar agora, tá bom? Vai ser ali uma aulinha, tá bom? Bem básica, porém muito especial, tá? E eu sei que vai te ajudar muito. Então pega aí o seu caderno, pega a sua caneta pra gente poder começar, tá? O primeiro passo é você escolher o livro que você vai ler, tá bom? Nunca leiam versículos avulsos se você ainda não entende a palavra de Deus, tá? O que são versículos avulsos? Hoje você lê um versículo em João, amanhã você lê um versículo em Mateus, no outro dia um versículo em Salmos. Se você não entende a palavra de Deus, não leia a Bíblia dessa forma. Outra forma também, não leia a Bíblia em forma de dedinho. Sabe quando você tá com a Bíblia fechada e você fala, Senhor, fala comigo, abre a Bíblia e põe o dedinho? Não façam isso. E também não façam leitura da palavra de Deus através de caixinhas de promessa. Sabe essas caixinhas que todo dia você tira e lê um versículo? Não faça isso se você não entende a palavra de Deus ainda, tá? Isso daqui é um passo a passo para quem quer aprender a palavra de Deus, guardar e memorizar. O que você vai fazer? Escolher um livro, dê preferência aos primeiros livros, tá? Ou você começa em Gênesis, ou você começa em Mateus, que são os primeiros livros. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Outra coisa também que você vai fazer é ler a Bíblia em sequência. Então, se você escolheu começar lá no início, em Gênesis, você vai ler Gênesis, você vai ler Êxodo, você vai ler Levítico, você vai ler Números e Deuteronômio. Você vai seguir a sequência, não leia pulando os livros, porque vai dificultar para você entender a Bíblia. Se você escolheu começar por Mateus, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, em sequência, não vai pular. Eu vou ler Mateus, depois vou ler Efésios. Não, segue a sequência, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês no livro de Salmos, tá? O que você vai fazer? Você vai começar do capítulo 1, Salmos capítulo 1, tá? É os livros de sequência em tudo. E aí você vai ler Salmos capítulo 1. Você vai ler com calma, você vai ler sem pressa. É um passo a passo e eu vou fazer junto com você, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vou colocar aqui numa outra versão, porque a minha versão é da King James e a versão que eu fiz, o meu roteiro, tá em outra. Então eu vou ler aqui com você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí você vai ler o versículo 3, o 4, o 5 e o 6. Depois que você fizer toda a sua leitura, isso com calma, tá? Sem pressa, você vai ler novamente. Você não vai fechar a sua Bíblia. É aqui que está o erro. Você não pode ler e fechar. Já li, fiz a minha parte. Não. Você vai ler novamente. Só que agora você vai ler de uma forma mais calma ainda. A primeira leitura você tem uma ideia do que o texto está trazendo para você. A segunda leitura já é diferente, tá? Porque a segunda leitura você vai destrinchar o texto. O que é isso? Você vai tirar o maior número de informação possível daquele texto. É a sua leitura logos, é a sua leitura teológica. Então você vai começar a analisar, só que o seu análise ele tem que ser racional, tá? Por exemplo, bem-aventurado. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? E aí você pode ir lá e dar um Google. Se você tiver com o seu telefone, dá um Google. Tem um dicionário bíblico? Procura no dicionário bíblico o que significa bem-aventurado. Ai, Andressa, já sei, é feliz, é abençoado, legal, já sabe? Então, parte para o próximo. Mas para quem não sabe, bem-aventurado significa feliz, realizado e abençoado.
E aí fala assim, ó, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpios? Ímpios, quem vive fora dos princípios de Deus. Quem vive fora dos princípios de Deus. Quem vive fora da palavra de Deus. Aí você continua, nem se detém no caminho dos pecadores. O que significa detém? Detém significa parar. Então quer dizer que feliz e abençoado é o homem que não anda segundo o conselho daqueles que não vivem a palavra de Deus e nem para no caminho dos escarnecedores. Nossa, que legal. O que significa escarnecedores? Escarnecedores são aqueles que zombam do que é santo. Então, feliz e abençoado é aquele que não para no caminho daqueles que ficam zombando o nome de Deus, né? Nossa, interessante. Aí você continua, aí você vai lendo e fazendo pergunta e pesquisando. Você lê, faz pergunta e pesquisa. Então, aqui você já sabe que no Salmos 1 está dizendo: bem-aventurado o homem, né? Feliz é o homem, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho daqueles que fogem da palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus. Muito legal. Nem se detém, nem para. Abençoado e feliz é o homem que não para no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, daqueles homens que zombam a Deus, daqueles homens que zombam a palavra de Deus, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Aqui eu troquei. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não senta com pessoas que zombam da palavra de Deus. Ele não se assenta com pessoas que profanam o que é santo. Entendeu? Então aqui, o que você tem? Você tem o Logos. Você tem a teologia. Você tem o que o texto realmente está querendo dizer. O texto é esse e pronto. Ele vai ser o mesmo texto para todo mundo que está lendo. Porque esse é um texto teológico. E aí, nesse texto, você tem aqui 3 coisas muito importantes. Bem-aventurado é o homem que não anda, não para e não senta. Tá? Conselho, caminho e roda. Olha o que o texto está dizendo. Tá bom? O texto, eu coloquei, é uma progressão de degradação espiritual. É um progresso. É um progresso. Ó. Primeiro, a pessoa está andando com o ímpio. Depois, a pessoa para. E depois, a pessoa já está sentada na rodinha. Olha, é um progresso para quê? Para se afundar. Primeiro, a pessoa escuta o conselho. Depois, a pessoa caminha com quem não deve, e depois a pessoa já tá na roda, já tá no meio, já tá no convívio, já tá envolvida. Tá legal? Então, feliz e abençoado é a pessoa que não faz essas 3 coisas. Isso aqui é o Logos. Isso daqui é a palavra teológica, tá ok? E aí, depois que você fez a sua palavra teológica, você vai anotar o que Salmos quer dizer. Salmos, capítulo 1. Palavra teológica, Logos. Aqui está dizendo que abençoado e feliz é o homem que não escuta o conselho daqueles que não vivem a palavra de Deus. Aqui está escrito que abençoado é o homem que não para no caminho dos pecadores. Aqui está dizendo que abençoado e feliz é o homem que não senta na roda daquelas pessoas que zombam da palavra de Deus, que zombam do meu Deus, que profanam o que é santo, que falam mal da nossa fé. Eu não posso me sentar na roda. Aí já é outra parte, né? Escreveu. Ok. Aí agora, o que você vai fazer? No terceiro passo... Nossa, já estamos no terceiro passo, né? Então, recapitulando. O primeiro passo é você escolher o livro. Segundo passo, você vai ler ele, tá bom? Em ordem. Versículo 1, 2, 3 e 4. Leu tudinho. O que você vai fazer? O terceiro passo é reler novamente. E agora você vai ler com profundidade, procurando o entendimento. O Logos, a palavra teológica. Você vai buscar ali
decifrar cada versículo, procurar aquilo que você não entendia essa palavra, procura no dicionário, procura, dá uma pesquisada no Google o que significa essa palavra. Não é pesquisar o texto, é pesquisar a palavra, o significado da palavra, tá? Entendi o logos, entendi a palavra teológica, anotei no meu caderno, vamos para o quarto passo. Agora você vai orar e você vai falar: Senhor, eu já entendi a sua palavra teológica, eu já tenho o logos, agora eu quero que o Senhor me revele a palavra rema. Agora eu quero que o Senhor me dê o direcionamento da palavra. O que essa palavra quer falar comigo? O que o Senhor, o que o Espírito Santo quer falar comigo através dessa palavra? Você vai fazer essa oração. E aí você vai analisar o texto. Peraí. Bem-aventurado e feliz é o homem que não escuta o conselho dos ímpios. Senhor, será que eu estou escutando o conselho de quem não é para escutar? Será que eu estou deixando alguém influenciar a minha vida? Pessoas que não servem ao Senhor, pessoas que não lê, pessoas que não seguem o seu princípio. Será que são essas pessoas que estão influenciando a minha vida? Será que eu estou me sentando na roda de zombadores? Será que eu estou... Entendeu? Vai conversando com o Espírito Santo. Aí você vai se lembrando: nossa, semana passada eu dei ouvido fulano de tal. Fulano de tal me deu um conselho e bem que eu desconfiei que esse conselho não era de Deus. Conselho dos ímpios. Tá? Então, você vai fazer o rema. Vai pedir ao Espírito Santo para revelar a verdade. O que essa palavra ali? Entendeu? O que essa palavra significa para você? Como que essa palavra falou com você? Como que essa palavra mexeu? Agora é o rema, é você e o Espírito Santo. Esse é o devocional. Esse é você fazer uma leitura eficaz para você poder conseguir entender a palavra de Deus. O quinto passo é você escrever o que Deus te falou. Não ignore essa parte. Escreve. Olha, o Espírito Santo falou que eu tô andando muito com fulana e eu preciso me afastar de ciclano, que eu tô muito na rodinha com Bertano, que eu não preciso parar de dar atenção para tal, fulano de tal. Senti que o Espírito Santo falou comigo desse jeito. E aí você vai anotando tudo bonitinho no seu caderno. O que Deus falou com você. O que você aprendeu no Logos. O que você aprendeu no Rema. A palavra teológica, a palavra espiritual. Anota tudo no seu caderninho. Qual foi a direção que você recebeu. Anota o dia, anota os salmos. Anota tudo. Tá bom? Hoje eu anotei aqui, ó. Hoje entendi que preciso vigiar com quem ando e com as vozes que escuto. O Espírito me mostrou que estava me acostumando com ambientes que entristecem a Ele. Ambientes que entristecem o Espírito Santo. Esse tipo de ambiente, esse tipo de pessoas, esse tipo de rodinha de conversas, tá? Entristece o Espírito Santo. Quero ser como uma árvore que dá fruto no tempo certo. Lá no finalzinho do Salmos 1 vai falar sobre isso. Tá bom? Que se você não fizer essas coisas, você vai ser como uma árvore que dá muitos frutos no tempo certo, tá? O sexto passo, repetir o processo para você poder memorizar. Lembra do que eu falei? Que se não causou impacto, pode ser que não tenha causado nenhum impacto para você, nenhuma reação, o que você vai ler. Então, para você memorizar, você vai ter que repetir e repetir. Então, o que você vai fazer? Terminou a sua leitura? No outro dia, ao invés de você partir para o capítulo 2, você vai continuar no capítulo 1. Deixa eu ler o capítulo 1 novamente. Você está falando para o cérebro: olha, isso é importante, tá? Tô lendo de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso procurar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que Deus me revela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode ser útil aqui no capítulo 1. E aí você faz mais perguntas, você pesquisa mais algumas palavras. Não se preocupe em ler a Bíblia toda. A Bíblia toda em um ano, não é meta. A meta é você entender e ser transformado pela palavra de Deus, nem que seja só com um versículo. Sua preocupação é transformação, tá bom? Não é em ler a palavra toda,
em um ano. Você precisa ler a palavra toda? Precisa, mas ela tem que trazer transformação para sua vida. Então, sem pressa, não vai pro 2, fica no 1. O que isso daqui tá me dizendo? Tá? Aí no terceiro dia, repetição. Você tá dizendo pro seu cérebro que isso aqui é importante. Olha, já não consigo extrair mais nada daqui. Acho que eu já tirei tudo, né? Acho que eu já posso partir pro 2. Não tem mais nada para procurar. Creio que o Espírito Santo já falou comigo. Acho que agora eu vou partir pro 2. E aí você vai ler o Salmos 2. Vai repetir todo o processo. Vai ler. Vai reler calmamente, procurando passagens, frases que você não entende, palavras, né? E vai fazer o mesmo processo. No outro dia você vai ler o 2 de novo. E aí você vai criando um hábito de ler a Bíblia todos os dias. O que você está dizendo para o seu cérebro? Que a Bíblia é importante para você. E o seu cérebro vai começar a memorizar alguns versículos, algumas passagens, porque ele vai entender que isso daqui é importante para você pela repetição. Você está fazendo isso todos os dias, isso daqui já virou um hábito na sua vida. E ele vai começar a guardar e ele vai começar a memorizar. Você pode até não memorizar os números, capítulo, versículo, aonde que está, mas você vai começar a memorizar passagens. Na Bíblia está escrito tal coisa. Mas aonde? Eu não sei. Tem palavras que eu também não sei aonde que tá, mas eu sei que tá na Bíblia, tá? Mas aonde que tá, eu não sei. Então pode ser que você não lembre de tudo exatamente. O livro, o capítulo, o versículo, mas você vai lembrar de muito mais coisas se você começar a ler a Bíblia dessa maneira. O sétimo passo, que também é muito importante, é você ensinar aquilo que você aprendeu. Preste atenção em uma coisa, que isso daqui é muito interessante. Segundo a ciência, o nosso cérebro, ele só tem a capacidade de guardar 10% daquilo que a gente lê. Então, se você ler um livro da Bíblia todinho, você só vai conseguir guardar 10% daquilo que você leu. Eu tenho um livro aqui, da Quarta Dimensão, que é o que eu estou fazendo na minha leitura de maio. E quando eu terminar de ler esse livro aqui, eu só vou guardar 10%, memorizar 10% do que eu li. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ler o livro todo. Depois você vai grifar as partes do livro que você acha importante. Porque você tem que voltar no livro e fazer um resumo. Como que eu faço um resumo? Eu vou pegar as partes que eu grifei e achei importante, vou resumir para poder entender o que o livro estava falando. Mas o sétimo passo é ensinando o que aprendeu. Por que eu ensino o que está escrito no livro da Quarta Dimensão no meu canal? Já ensinei sobre orações específicas, já ensinei sobre escrever a carta de uma maneira correta, tudo isso tirado desse livro. Porque, segundo a ciência, uma forma de você aprender muito mais do que 10% é ensinando. Então, quando você lê um livro, você consegue absorver 10% desse livro, mas quando você ensina, você consegue aí absorver 100%. Porque se para você ensinar, você tem que saber do que você está falando, né? Então, é obrigatório que você aprenda aquilo que você leu. Então, o sétimo passo é você ensinar. Vai ensinar para quem? Vai ensinar para seu pai, para sua mãe, para seu filho, vai ensinar para você mesmo. Você vai sentar como se você estivesse falando com alguém e você vai falar: menina, deixa eu te falar o que eu aprendi hoje no livro de Salmos. Aprendi que tal. Se você sentir que tá gaguejando, tá, não, peraí. Como é que é mesmo? Não aprendeu ainda. Volta lá, lê de novo, pega seu caderninho. Aí, menina, agora deixa eu te falar o que eu aprendi. Não tá falando com ninguém, mas você tem que ensinar, tá? Sem ler a Bíblia, com a sua Bíblia fechadinha, você tem que saber falar aquilo que você leu, tá bom? Porque quando você ensina, você aprende muito mais. O oitavo passo que você tem que fazer, colocar em prática. Esse daqui, preciso nem falar, né? Necessário. É 100% com certeza de aprendizado. Colocar em prática aquilo que você leu. A Bíblia está dizendo que eu não posso ouvir conselho dos ímpios. Eu vou parar de ouvir conselho dos ímpios. Por quê? Porque eu aprendi isso na Bíblia. A Bíblia está dizendo que eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Eu vou parar de me sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque eu aprendi na Bíblia. Se você coloca em prática o que você leu, você aprendeu. Tá bom? Então, colocar em prática, com certeza, é o maior de todos, né? Os passos
que você precisa fazer. Mas segue a sequência que você vai ver que vai dar certo. Agora eu vou fazer um desafio para você. Você vai ler o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Você vai ver o que te confrontou, o que a palavra falou com você, e você vai deixar aqui nos comentários desse vídeo. É um exercício para saber se realmente você está aprendendo e praticando aquilo que está sendo ensinado. Leia o capítulo 1, versículo 1. Pesquise, procure por palavras que você não consiga entender. Peça ao Espírito Santo para te dar a direção no rema. E deixa aqui nos comentários o que essa passagem falou com você, tá bom? Então esse foi o vídeo. E se você gostou, aprendeu e acha que pode ajudar outras pessoas a aprender também, não se esqueça de compartilhar. Também não se esqueça de deixar o seu like se esse vídeo for importante realmente para você, tá? E eu espero você no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!